dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que bênção podemos estar juntos nesta manhã para celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom poder estar de volta à sua casa, saber que estamos conectados, estamos em comunhão, ainda que não possamos estar juntos, ainda que a gente não pode estar pertinho no sentido físico, a gente tem se encontrado através desse canal, a gente tem se encontrado através das mídias, a gente tem se encontrado através do Café com Fé diariamente, e hoje, domingo de manhã, a gente pode estar aqui junto com você para celebrarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E que bom saber que você está aí conectado, você está aí junto conosco, na certeza de que esse domingo de manhã há de ser um tempo em que Deus há de falar ao nosso coração, abençoando a minha, a sua vida. Então esse é o momento de reunir a família, esse é o momento de estarmos todos juntos para celebrar a Jesus, e a nossa oração, o desejo do nosso coração é que esse seja um tempo de edificação, seja um tempo de crescimento espiritual para a vida de todos nós. E eu quero começar a celebração desta manhã lendo um texto da palavra de Deus, faz parte do Salmo de número 102, e nos versos 19, 20, 21 e 22, do verso 19 ao verso de número 22, a palavra de Deus diz assim: pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Eu acho que esse texto, essa parte do Salmo 102, versos 19 a 22, é o anseio do nosso coração nesse tempo de pandemia, que o Senhor olhe do seu alto trono, que o Senhor olhe do santuário, desde o céu o Senhor contemple a terra. E diz o texto que Ele haveria de fazê-lo para ouvir o seu gemido. A terra está gemendo. Talvez esta expressão seja uma expressão assim, para esse momento. A terra toda, as nações estão gemendo, e gemendo pelo mesmo motivo, gemendo pelas mesmas circunstâncias. Há morte em todos os cantos, há morte em todas as nações, e movidos pelo mesmo problema, pela mesma situação, há um gemido que ultrapassa os limites da nossa casa, da nossa cidade, que ultrapassa os limites da nossa nação. A terra está gemendo, e o salmista diz que haverá um momento quando os reinos hão de se ajuntar, de se reunir, para reconhecer a grandeza do Senhor e para servirem ao Senhor. A nossa oração é que tudo isso que a gente está vivendo, toda essa circunstância que a gente está passando, possa redundar em um convite para que a terra toda possa se voltar para o Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Então eu quero convidar você para esse momento de oração. Vamos orar para que esse momento seja um tempo propício, para que as pessoas possam se voltar para o Senhor e possam buscar a presença de Deus. Vamos orar, consagrando assim o culto desta manhã e pedindo ao Senhor para que essa geração se volte para o Senhor, se converta ao Senhor e reconheça a grandeza do Senhor. Feche seus olhos aí do seu sofá, onde você está nesse momento, junto com a sua família. Vamos falar com Deus.
Ó Deus bendito, nosso Pai, assim como o salmista, nós queremos pedir, ó Deus, olha para nós do teu santo templo, dos altos céus, contempla, ó Deus, a aflição de toda a terra. As nações gemem por conta, ó Deus, das aflições desse momento. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que em meio a todas essas circunstâncias tão difíceis, desse isolamento social, que tem gerado tantas angústias no coração de tanta gente, que seja, ó Deus, um tempo para as pessoas se voltarem ao Senhor, que os reinos do mundo inteiro se voltem para o Senhor, e que, ó Deus, as pessoas possam descobrir que a esperança da nossa vida está somente nas tuas provisões. Por isso, ó Deus, nesta manhã de domingo, nós iniciamos esse momento de culto orando, pedindo que o Senhor contemple a nossa desolação, que o Senhor estenda sobre nós da tua graça, da tua misericórdia, e que, ó Deus, esse momento seja um tempo das pessoas serem despertadas, a voltarem ao Senhor, a se converterem dos seus maus caminhos, e, ó Deus, que ao final desta pandemia, possamos ver o povo, ó Deus, com o seu coração quebrantado, buscando a tua face. Nós queremos consagrar ao Senhor a celebração desta manhã, pedir que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo, para juntos cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje está aqui comigo o Josimar, a Thaís, a Thaís também está aqui conosco, ela vai cantar adorando ao Senhor, seminarista Leonardo, estamos juntos adorando a Deus. Jonatas está na gravação, Mateus, Daniel também está nos ajudando hoje, e nós louvamos a Deus por esse tempo, a bênção de podermos estar aqui, na certeza de que esse há de ser um tempo em que Deus há de falar ao seu coração, e que o Senhor, como nós oramos nesse momento, que o Senhor nos contemple do seu santuário, e que Ele derrame sobre a terra do seu grandioso amor, que o amor do Senhor alcance o coração de muita gente, e que muitas pessoas, no meio dessa pandemia, possam voltar o seu coração para Jesus, e reconhecer que ali no Calvário, Deus demonstrou a nós toda a grandeza do seu amor. Então vamos adorar ao Senhor pela grandeza do seu amor, que nos é ministrado através de Jesus, o seu Filho amado. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de O amor de Deus é impressionante e nós só estamos aqui reunidos nesta manhã porque Ele tem esse amor maravilhoso e a entrega de Jesus, o sacrifício realizado na cruz é a prova mais significativa do quanto Ele nos ama e que esse amor do Senhor esteja presente na sua vida, que você possa desfrutar desse amor nesta manhã de domingo e que esse seja um tempo em que Deus fale ao seu coração. Esse é o nosso desejo. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, vamos continuar adorando a Deus, porque Ele é bondoso e o seu amor dura para sempre. Então vamos continuar adorando ao Senhor nesta manhã. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Declare mais uma vez que você depende do amor dele. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Olá, meus irmãos, hoje mais uma vez aqui na nossa sala de oração, eu tenho alguns motivos de oração para compartilhar com você a respeito de algumas pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa comunhão, que estão precisando da nossa intercessão, na certeza de que nesse momento a gente precisa muito das manifestações da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então pega uma caneta e um papel, anote o nome dessas pessoas, e não somente nesse momento de oração, mas também no seu momento de devoção particular. Ore a Deus pela vida da irmã Elci, o seu processo de tratamento, ela está precisando da sua intercessão. Ore também pelo irmão Marcelo, ele está em casa, graças a Deus, teve alta hospitalar, mas ainda debaixo de cuidados, precisando da nossa oração, da nossa intercessão. Ore também pela vida do irmão Diomar, pai do Marcelo. Ele também está fazendo tratamentos, passando por alguns processos e precisa da sua oração, da sua intercessão. Ore pela irmã Jurema, que nesse período aí de pandemia também está precisando das nossas orações, bem como a irmã Jane Lara, precisou fazer uma mudança de medicação e precisa das nossas orações. Ore pela irmã Marlúcia, mãe da Débora, pedindo que o Senhor cuide também da sua saúde nesse momento. E a mãe da irmã Jaqueline, a irmã Cordelina, está internada no Sancordes e o estado de saúde dela
inspira cuidados. Então, ore a Deus colocando a sua vida aos cuidados do Senhor. Pastor Sócrates tem sido motivo de nossas orações também. Ele está vivendo esse processo de recuperação, ainda internado. Continue orando a Deus por sua vida. Então, nós temos essa relação de pessoas. Eu vou repetir o nome para que você possa anotar. Irmã Elci, irmão Marcelo, irmão Diomar, irmã Jurema, irmã Jane Lara, pastor Sócrates, irmã Marlúcia e a irmã Cordelina, que é mãe da Jaqueline, sogra do irmão Rogério. Vamos colocar essas vidas aos cuidados do Senhor. Em seu momento de oração, ore a Deus pelos idosos da nossa igreja. Os idosos estão privados de sair e, com o passar do tempo dessa pandemia, vai ficando muito complicado. E aí, peça a Deus que cuide da questão emocional dos nossos idosos, que Deus traga encorajamento, fortalecimento para os seus corações. Continue orando pelo Brasil, continue orando para que Deus possa abençoar e os cientistas possam descobrir um modo, uma vacina, uma medicação para resolver de vez com o coronavírus. E também ore por missões. Estamos em campanha de missões mundiais. Ore a Deus pedindo que o Senhor venha levantar os recursos necessários para o sustento da obra missionária. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar essas vidas aos cuidados do Senhor. Bendito Deus, nosso Pai amado, nós nos unimos agora em oração para interceder ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Quero pedir, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida da irmã Elci Lobato. Cuida, Senhor Deus, da tua serva. Seu processo, ó Deus, contra o câncer, que a mão do Senhor continue conduzindo, sustentando a vida da irmã Elci. Cuida também do irmão Marcelo, ó Deus, no pós-operatório, agora já em casa, mas ainda em processo de recuperação. Abençoa, Deus, para que o teu servo possa se recuperar plenamente. E em breve possamos vê-lo com a sua saúde plenamente recuperada. Cuida do irmão Diomar, teu servo, que também tem enfrentado esses momentos tão difíceis, que a saúde do teu servo seja restaurada pelo teu poder, pela tua graça e pela tua bondade. Abençoa a irmã Jane, nesses novos medicamentos que ela está usando, que a sua pressão arterial possa estar controlada, que a mão do Senhor esteja trazendo paz ao seu coração. Cuida da irmã Jurema, abençoe, ó Deus, para que os aspectos emocionais possam ser resultado da ação do Senhor na vida da tua filha, bem como a irmã Marlúcia, Deus. Abençoe a sua saúde, restaurando, sustentando e manifestando graça e bondade sobre a vida da irmã Marlúcia. Queremos mais uma vez interceder ao Senhor pelo pastor Sócrates, que ali naquele hospital ele receba a tua bênção e o teu cuidado. Abençoa, Deus, a irmã Lúcia, Mariane, Camille. Toma aquela família, Deus, em tuas mãos e aos teus cuidados. Nesse momento, nós mais uma vez queremos colocar a nossa nação aos teus cuidados. Ó Deus, abençoe os cientistas que travam uma luta na tentativa de descobrir um remédio que seja eficaz contra esse vírus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria e que, ó Deus, em breve possamos ter uma solução final para essa questão. Abençoe, ó Deus, as equipes médicas, abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão lidando na linha de frente e que a gente possa, ó Deus, em breve ver essa situação completamente resolvida. Nós também queremos pedir pelos missionários que estão espalhados em tantos lugares diferentes. Sustenta-os, ó Deus, com a tua graça. E oramos, ó Deus, pela nossa oferta para o sustento da obra missionária.
que seja uma oferta de amor sacrificial e que demonstre, ó Deus, nossa alegria em sustentar aqueles que se lançam no campo para o sustento, para a proclamação da Tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã de domingo. Queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir que o Senhor continue cuidando de toda a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A oração é uma bênção de Deus, privilégio de poder lançar sobre o Senhor nossa ansiedade e todas as nossas preocupações. Continue orando. A sua intercessão faz toda a diferença. Meus irmãos, nós estamos aqui, presença do irmão Flávio, líder do Ministério da Ação Social, e eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer 3 comunicados importantes. Primeiro, nós decidimos como diretoria reunida na segunda-feira que precisamos estender o afastamento, né? E esse tempo de pandemia nos exige que estendamos esse período em que nós não vamos ter nossas reuniões presenciais. Então, a princípio, nós estamos estendendo até o dia 30 de abril esse período de isolamento da nossa igreja, estamos atentos às orientações das nossas autoridades e estamos estendendo até o dia 30 de abril esse tempo de afastamento. Vamos continuar monitorando, prestando muita atenção na evolução de todo esse processo, para que a gente possa, em breve, se Deus quiser, poder convocá-los para estarmos juntos para celebrar ao Senhor, mas isso ainda não é possível, então até dia 30 de abril está estendido esse período em que nós não vamos ter nossos encontros aqui na igreja, tá bom? Segundo aviso é sobre a ação social. Nós estamos agradecidos pela generosidade dos irmãos, e eu estava conversando com o irmão Flávio, nós atingimos, né, Flávio, a meta para abençoar as famílias no mês passado, mas estamos chegando no final do mês de abril, e como que estamos, Flávio? Olá, igreja, nós estamos agradecidos, né, como o pastor falou, conseguimos alcançar a meta, mas estamos chegando no final do mês e a batalha está continuando, a arrecadação está devagar, e gostaria que vocês, né, que Deus tocasse o coração de vocês para abençoar com mais mantimento, para a gente cumprir, né, com a nossa obrigação de igreja, de fazer as doações dos alimentos para as famílias assistidas e para a nossa igreja. Muito bem, queridos. Então, olha, todos os dias, das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde, o Ministério da Ação Social mantém uma pessoa aqui de plantão. Como a gente tem falado, não é para você entrar para o ambiente da igreja, ter contato aqui com as pessoas. É para você chegar, colocar as suas doações ali numa mesa que tem próxima ao portão da igreja, e com isso nós vamos renovar o nosso pedido para que você traga as suas doações de segunda a sexta-feira, das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Você sabe que, além das famílias assistidas pela igreja, nós temos durante esse período aquelas famílias da própria igreja que estão passando por dificuldade, e certamente Deus há de tocar no seu coração para que a gente possa levantar os recursos necessários para atender a essa demanda. Nós cremos que você há de poder compartilhar, dividir um pouco que Deus tem te dado para abençoar a vida de outras pessoas. Não é isso, irmão Flávio? Sim, pastor. Obrigado. Muito bem. Agora, no domingo passado, nós tivemos a ceia online, né? Tivemos um momento de celebração, e aí a nossa igreja estava reunida em muitas casas. E recebemos algumas fotografias e preparamos um pouco de lembrança, né, daquilo que aconteceu no domingo passado. Nós vamos assistir agora. Esse terceiro momento é um momento de gratidão, de celebração, daquilo que Deus fez na vida de tantas famílias, e nós louvamos muito ao Senhor pelos momentos abençoadores que vivemos como família.
Há uma expressão na palavra de Deus que chama muito a minha atenção, no capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas. Davi estava mobilizando um levantamento de recursos para a construção do templo de Jerusalém. No verso de número 3, Davi diz assim: e ainda, porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Há uma motivação no coração do rei Davi para contribuir. Ele diz assim: porque tenho afeto à casa do meu Deus. Não, uma outra versão diz assim: porque tenho amor pela casa do meu Deus. Então, por conta disso, ele justificava as suas contribuições. É interessante que a obra nem tinha começado ainda. Havia apenas um projeto da construção daquele novo templo. Você lembra que Deus impediu que o templo fosse construído pelas mãos de Davi? Mas mesmo que fosse apenas um projeto, já havia no coração do rei Davi um afeto pela casa do Senhor, um amor pela casa do Senhor. E isso gerava a justificativa de Davi para as suas contribuições. Por que eu gosto desse texto? Porque, na verdade, queridos, as contribuições que nós trazemos para a igreja, ela mostra o nosso afeto, ela mostra o nosso amor para com a obra do Senhor, para com a igreja do Senhor, para com a casa do Senhor, porque a gente investe no lugar que a gente ama, a gente investe no lugar em que há afeto, há amor. Por isso eu quero convidá-lo a dedicar ao Senhor nesta manhã os seus dízimos e as suas ofertas de amor, porque há afeto em nosso coração pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. Há um despertamento, há uma motivação que vem de dentro. Nós não fazemos negócio com Deus, na verdade nós expressamos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas o nosso afeto, o nosso amor, a nossa generosidade, a nossa alegria em contribuir na obra do Senhor. Por isso, este momento é o momento de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem aqui na barra do vídeo as informações necessárias para que você possa fazer as suas contribuições através das agências bancárias. Nós temos aqui a conta do Banco Itaú, aqui a conta do Banco Santander, e você pode fazer o depósito numa dessas contas. Do outro lado aqui do vídeo, nós temos o nome da igreja, o número do nosso CNPJ, porque se você tem conta bancária em outro banco que não sejam esses, você vai precisar dessas informações para você fazer a sua transferência. E nesse momento eu quero convidar você a dedicar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas de amor, por afeto, por amor ao Senhor, por amor à obra que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, e com alegria, com generosidade, você vai poder fazer a sua transferência bancária. Enquanto nós vamos assistir a um clipe da Junta de Missões Mundiais, que tem como título Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, você vai ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Faça a transferência agora mesmo e mande para nós através do nosso WhatsApp. O número do WhatsApp é 2606-3323, o comprovante de seu depósito, de sua transferência, para que a gente possa fazer o registro em seu nome, e certamente isso vai ser importante para nós. Deus abençoe sua vida nesse momento, quando vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ele vem de um povo rei.
abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Bom dia, vamos falar um pouco sobre saudades. Quero falar sobre saudade com vocês hoje nesse momento de missões. Bom, nessa época de quarentena você vai sentindo saudade de muitas coisas. Com certeza você tem saudade dos nossos cultos presenciais, saudade do abraço, do beijo, do carinho que nós distribuímos aqui, que recebemos e damos durante os cultos. Mas eu quero falar da saudade que vai batendo durante essa quarentena. Nas redes sociais a gente tem visto muita coisa diferente, coisas que a gente ri, outras coisas agradáveis, mas não vale a pena citar. Mas eu quero falar das saudades que bate, que são inusitadas. Por exemplo, saudades das assembleias administrativas que tem na igreja. Olha que doideira. É o seguinte: os irmãos favoráveis, levante uma de suas mãos. Eu queria entender por que o pastor demora 3 minutos para falar essa frase aqui, ó. Não os há. Uma frase tão simples que demora 3 minutos para acontecer. E as histórias de Embaú. Já ouvimos milhares de vezes as histórias, mas por incrível que pareça, tá batendo saudade de ouvir as histórias de Embaú. Também tem o seguinte: quem achou, diga amém. E quem não achou, diga... Escreve aí. Tenho certeza que você já sabe. Bom, gente, essas são algumas saudades inusitadas que batem na nossa cabeça. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Esse recado é o seguinte: em breve nós estaremos juntos aqui. E essas coisas vão voltar a ser rotinas na nossa vida. Por Deus e graças a Deus por isso. Nós vamos viver muitos momentos como esse. Mas, por incrível que pareça, você também vai sentir saudade desse tempo que você está na sua casa, com sua família. E eu quero fazer uma pergunta e deixar uma reflexão para você. Do que você vai lembrar? O que você tem feito durante esse tempo? O que você tem feito para abençoar alguém? Como tem sido a sua vida devocional, a sua leitura diária da Bíblia, a sua vida de oração? Aproveite esse tempo que você está em casa para que você tenha uma leitura melhor ainda da Bíblia, um tempo mais precioso com Deus em oração. Aplique sua devocional todos os dias, abençoe alguém, e aí quando esse tempo passar,
você vai lembrar que esse tempo de quarentena também serviu para que você transformasse o mundo com a alegria de Jesus. Aproveite esse tempo, tenho certeza que vai ser enriquecedor na sua vida. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor que só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor que só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nesta manhã nós gostaríamos de compartilhar com você sobre as questões que envolvem o nosso coração. Por isso, o tema da mensagem desta manhã é o seguinte: mantenha seu coração sensível
a Deus. Mantenha o seu coração sensível à voz de Deus. Mantenha o seu coração sensível às ações de Deus. Mantenha o seu coração sensível para Deus. O texto bíblico que eu quero compartilhar está no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso de número 26, que diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Foi desse jeito que Ezequiel fez um diagnóstico sobre o que estava acontecendo na vida do povo de Deus em seus dias. Eles estavam sofrendo dessa terrível doença. Diz o texto que eles tinham um coração endurecido, coração de pedra. Ezequiel é um dos profetas do exílio. Não sei se você sabe disso, mas Ezequiel também foi um profeta que tratou do povo de Deus e falou o coração do povo de Deus durante aquele período do exílio babilônico. Eles estavam na Babilônia, mas ainda não tinha acontecido o necessário arrependimento para que eles pudessem, então, experimentar a tão sonhada restauração. Possivelmente, o texto mais conhecido do livro de Ezequiel seja o texto do capítulo de número 37, aquele texto que narra Ezequiel falando no Vale dos Ossos Secos. O que acontece é que um coração frio, um coração duro, um coração insensível pode provocar imobilidade para todo o corpo. Se no capítulo 36, Ezequiel está dizendo, olha, eu vos darei um coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. No capítulo 37, Ezequiel vê que aquela gente toda havia se tornado num exército de ossos secos. Os ossos estavam espalhados por toda parte, diz o texto, como num monturo enorme. E aí, eu gostaria de, a partir da compreensão desta realidade, daquilo que Ezequiel estava compartilhando e desta promessa de Deus, olha, eu vou fazer esta mudança na vida de vocês, eu gostaria de pensar em algumas coisas importantes para nós nesta manhã. Primeiro, o coração é de pedra quando é um coração insensível diante das maravilhas de Deus. O nosso coração pode se tornar endurecido quando nós nos tornamos insensíveis às maravilhas que Deus tem operado na nossa vida e na nossa história. Existem pessoas que espiritualizam tudo. Todas as coisas que lhe acontecem são atribuídas ao mundo espiritual. Mas, do outro lado, existem pessoas que não espiritualizam absolutamente nada. Deus está gritando em seus ouvidos, mas eles não conseguem enxergar a voz de Deus e as ações de Deus em meio às circunstâncias. No Salmo 53, verso 1, a Bíblia diz: diz o nécio em seu coração, não há Deus. O homem sem entendimento das coisas espirituais, eles não conseguem espiritualizar absolutamente nada. De contrapartida, no Salmo 19, verso 1, a Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tudo que está à nossa volta anuncia a glória do Senhor. Você se lembra da expressão
do livro do profeta Isaías, quando na sua visão lá no templo, os anjos cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor, e diz que a glória do Senhor enche toda a terra. Pois é, quando o homem está com os seus olhos espirituais fechados, ele não consegue espiritualizar nada, ele não consegue ver as ações de Deus e as manifestações da graça de Deus em coisa alguma. O coração de pedra não consegue enxergar a presença de Deus, não consegue enxergar as ações de Deus, não consegue enxergar a glória de Deus em lugar nenhum. Olha para o céu e vê apenas nuvens negras. O profeta Ezequiel está envolvido com pessoas que tinham um coração assim, fechado, para entender e ver as obras do Senhor. Eles estavam cegos para ver as maravilhas de Deus na história de suas próprias vidas. Estavam esquecidos das ações de Deus. Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, mas isso não diz nada para o coração de pedra. Eles são sustentados pelo Senhor durante aqueles 40 anos deserto afora, mas isso não quer dizer coisa alguma para quem tem um coração de pedra. Eles são estabelecidos na terra prometida e ganham a possibilidade de se tornarem uma grande nação, mas isso não quer dizer nada para quem tem um coração de pedra. Seus corações estavam endurecidos, embrutecidos, para perceberem as maravilhas de Deus a seu favor. Queridos, quantas vezes os nossos olhos se fecham para entender as coisas de Deus? Quantas vezes o nosso coração se endurece e nós não conseguimos enxergar as ações de Deus à nossa volta? Então, a primeira demonstração de que o coração é endurecido quando nós nos tornamos insensíveis para reconhecer a obra que Deus tem feito na nossa vida. Mas o coração também é de pedra quando ele não recebe o amor de Deus. João 3,16 e Romanos capítulo 5, verso 8, nos falam da grandeza do amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 8,5, o apóstolo Paulo escreve, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Tanto um texto quanto outro falam da grandeza do amor de Deus para conosco, entregando Jesus para morrer na cruz. Ele enfrentou todas a situação da cruz, todo o drama da cruz, sofreu as realidades do Calvário, sorveu o triste cálice amargo em nosso lugar, sofrimento repulsivo, físico e moral, e também espiritual, para levar sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Recebeu os espinhos em sua fronte, prego em suas mãos e nos seus pés, para atender às exigências da justiça divina. Jesus, o Cordeiro Imaculado, sofreu a agonia. A Bíblia diz que, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E ainda que o sacrifício de Cristo seja tão intenso para os corações de pedra, isso não significa absolutamente nada. Para muita gente, a cruz de Cristo é apenas um fato histórico, como muitos outros fatos da história. Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 10, de 7 até o verso de número 10,
ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Somente o coração alcançado pela graça do Senhor se torna sensível para entender a grandeza do amor de Deus que nos foi dado através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. O coração, ele também é de pedra quando ele se torna indiferente ao pecado. O coração é de pedra quando se torna indiferente ao pecado. Uma característica da nossa geração é a sua indiferença ao pecado. Nada pode ser pior para uma sociedade do que pecar como se fosse coisa normal. A gente vê esses traços ao longo da história. A palavra de Deus narra inúmeros momentos em que as pessoas se tornaram indiferentes ao pecado e por isso mesmo acabaram vivendo experiências muito duras, experiências de juízo de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra do Senhor. Você se lembra dos dias anteriores a Noé? Eles zombavam do pecado antes de Noé, como se o pecado fosse coisa normal. E sabe qual foi o resultado? Um dilúvio. Você se lembra da história das cidades de Sodoma e Gomorra? Eles zombavam do pecado e das coisas de Deus, e aquelas duas cidades foram varridas do mapa, foram destruídas. Deus manda sobre elas fogo e enxofre, e aquelas cidades impenitentes, elas foram varridas do mapa, porque zombaram do pecado. Você se lembra que zombaram do pecado os reinos do norte e depois os reinos do sul, e como resultado, os reinos do norte foram levados cativos para a Síria e do sul levados cativos para a Babilônia, porque não levaram em conta a seriedade do pecado. Zomba-se do pecado hoje, como se Deus estivesse esquecido das suas leis, das suas exigências de santidade. Zomba-se do pecado como se fosse coisa normal. Mas podem ter certeza, queridos, que nós não podemos brincar com o pecado. A gente fala do pecado, muita gente ri, a mídia ironiza, os ativistas fazem lobby para defenderem as suas orgias. E nós não podemos nos acovardar diante dessa realidade, e a denúncia do pecado precisa continuar sendo uma missão da igreja. O compromisso de denunciar o pecado continua sendo o compromisso da igreja de Jesus Cristo. Crescemos numa cultura em que somos condicionados a crer que existe um jeitinho para todas as coisas, faz parte da cultura brasileira. Especialmente para aquelas situações mais rígidas, há sempre um jeitinho. E, infelizmente, as pessoas acabam acreditando que vão conseguir dar um jeitinho para o pecado, mas isso não é possível. Nos achamos espertos demais. Pensamos que podemos zombar do pecado sem pagar o preço que isso exige. Mas
O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso de número 7, ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando alguém disser para você que não tem nada a ver, lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: não se deixe enganar, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Eu sempre digo que existem duas pessoas com quem a gente não pode brincar. A gente não pode brincar com Deus e a gente não pode brincar com o diabo. Porque todas as vezes que a gente brinca com Deus ou brinca com o diabo, a gente acaba ou trazendo juízo ou permitindo o pecado. Por isso a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, pode ter certeza, nós vamos colher. Esta é uma lei, é a lei da semeadura. A gente semeia e a gente colhe. Por isso, muito cuidado com as sementes que você tem plantado. Mas existe uma outra referência ao coração de pedra. O coração é de pedra quando não se quebra pela palavra de Deus. Corações duros, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. Jesus, ele nos contou a parábola dos solos, e na parábola de Jesus existem solos diferentes. O semeador saiu a semear a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e por conta da superficialidade, os pássaros comeram as sementes e, por conta disso, ela não produziu os seus frutos. Outra parte caiu entre os espinhos e foram sufocados e não puderam dar os frutos necessários. Uma outra parte caiu sobre pedras e, porque era um solo duro demais, não conseguiu penetrar as suas raízes e, quando veio o sol, aquela planta morreu. Mas outra parte caiu em um solo fértil e produziu abundantemente. Veja que na parábola de Jesus tem parte da semente que cai em cima das pedras. E Jesus foi explicar: olha, a semente é a palavra de Deus e os solos são os corações humanos. Esse coração de pedra é o coração que se torna fechado à palavra de Deus. E a palavra de Deus não consegue penetrar. E porque não consegue penetrar, ela não pode produzir os frutos que são naturais da palavra de Deus na vida humana. Para o coração de pedra, a Bíblia é apenas mais um livro do mercado editorial. Quando muito, um livro de bolso ou de prateleira. Muita gente não atenta para a sua importância, para o seu valor, coloca a Bíblia como apenas mais um material literário da sua biblioteca ou da sua casa, ou, quando muito, apenas um livro aberto sobre uma mesa, esquecendo que a palavra de Deus é viva, seus conceitos são maravilhosos e ela muda os rumos da nossa vida. Mateus capítulo 22, verso de número 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muita gente negocia a Bíblia por qualquer valor, desprezam-na, não percebendo que ela é a única forma de nós permanecermos firmes servindo ao Senhor. O estudo sistemático da palavra de Deus tem sido trocado, substituído por porções selecionadas das promessas que nos convém. E o resultado disso é um bando de gente sem maturidade espiritual, porque não conhecem a palavra de Deus com profundidade. Enquanto isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, continua falando-nos:
dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esse texto do verso 26 do capítulo 36 de Ezequiel é quase que uma repetição do que está escrito no mesmo livro de Ezequiel, capítulo de número 11, verso 19, que diz assim: e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus tem o desejo de fazer com que nós sejamos sensíveis à sua voz, sensíveis à sua palavra, sensíveis à sua vontade. A pergunta é: como seria isso? Se a palavra de Deus descreve tantas características para um coração de pedra, quais seriam as características de um coração sensível à voz de Deus? Eu queria pensar em algumas coisas com você nesta manhã. Primeiro, um coração sensível age com fé. Mateus 9, 29 e 30 diz: e ele, tocando nos olhos, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. É a cura dos cegos. Segundo Crônicas 20, verso 20, a parte B diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. A primeira demonstração de um coração sensível é um coração que confia, um coração que acredita, um coração cheio de fé. A palavra infiel no Novo Testamento é a mesma para agir sem fé. Agir sem fé é uma forma de infidelidade a Deus. Por isso, se porventura você deseja ter um coração sensível à voz de Deus, você precisa colocar a sua fé em ação. Porque um coração sensível é um coração cheio de confiança na mão do Senhor, na provisão do Senhor e nas ações do Senhor. Segundo lugar, um coração sensível não comete os mesmos erros. Jó 13, 23 diz assim: quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Reflita sobre os seus erros. Não ignore os seus pecados. Não finja que está tudo certo. Converse com Deus. Pare de tentar se justificar o tempo todo ou confessar os mesmos pecados todas as vezes. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você deseja um coração sensível, deixa os pecados para trás. Isso não significa que você não vai pecar amanhã, mas você não precisa cometer os mesmos pecados de ontem. Você não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Você pode trilhar um caminho novo, na medida em que você permite que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Terceiro lugar, um coração sensível olha sempre adiante. Hebreus 12 diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, queridos, nós precisamos olhar para Jesus.
Eu lembro da história de um jovem que, durante muito tempo, foi sustentado pelos seus pais, porque os seus pais moravam no interior e ele tinha ido para a grande cidade para fazer o seu curso de medicina. E depois de todos aqueles períodos, formado agora, médico, ele volta para casa e encontra o seu velho pai desenvolvendo a mesma atividade. Estava lá com arado, arando a terra para prover o sustento para sua família e ainda para prover o sustento para o seu filho que estava na faculdade de medicina. E ele chega em casa e é uma festa, uma alegria muito grande, e ele diz para o seu velho pai: pai, amanhã eu é que vou pegar no arado. E o pai disse: meu filho, durante todos esses anos eu trabalhei duro na terra para você não precisar exatamente fazer isso. O meu sonho agora é que você pegue aí a sua caneta, o seu bloco de receituário e você ande por essas fazendas e você cuide desse povo, curando as suas feridas e trazendo saúde para essa gente. E o filho diz: mas meu pai, durante todos esses anos, foi atrás desse arado que o Senhor me sustentou, e eu quero sentir no lombo tudo que o Senhor fez, eu quero sentir o peso de todo o trabalho, as suas mãos calejadas, deixa pelo menos por um dia eu trabalhar no seu lugar. E com muita insistência, o pai acabou permitindo que ele fizesse ali apenas como uma experiência. E conta então que no dia seguinte ele levanta cedo e vai junto com o seu pai para arar a terra. E depois de tudo preparado, o seu pai disse: então, pode tocar os bois. E ele tocou os bois e andou alguns metros, e quando ele olhou para trás, ele viu que o seu caminho estava todo torto. E ele para e disse para o pai: pai, o que aconteceu? O senhor ara a terra, fica tudo certinho, por que o meu está tudo torto? E o pai perguntou assim: talvez você não esteja segurando com muita firmeza para poder arar a terra. E ele então segurou com muita firmeza, andou mais alguns metros e continuava tudo torto. E ele disse: pai, eu não entendo, agora eu toquei os bois com firmeza, o que aconteceu? E o pai perguntou: para onde você está olhando? Qual é o alvo? Ele: não, mas eu não tenho alvo, eu só estou tocando os bois. E o pai disse: então você precisa ter um alvo, você precisa caminhar numa direção, para que você possa então arar a terra corretamente. E então ele foi, arou a terra durante mais alguns metros, e o pai olhou para trás e estava tudo torto de novo. E ele disse: meu pai, e agora eu tinha um alvo, o que aconteceu? E ele disse: qual é o alvo que você tinha? E ele disse: ah lá, aquele boi lá na frente era o meu alvo. E disse: pois é, o seu alvo é um alvo móvel, na medida que o boi vai para um lado para o outro, você vai acompanhando um alvo móvel, e isso faz com que você também tenha um caminho móvel. Você precisa ter um alvo fixo, um alvo que não mude. Procura um alvo fixo. Olha uma pedra, lá tem uma pedra diante, caminhe em direção àquela pedra. E agora aquele jovem caminha em direção àquela pedra, e agora ele olha para trás e viu que o seu caminho estava correto. Sabe, queridos, nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Nós precisamos caminhar olhando para algo fixo. E a palavra de Deus nos convida aqui nesse texto a corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Se nós olharmos para pessoas, elas têm as suas quedas. Se nós olharmos para as instituições, elas têm os seus erros. Se nós olharmos para qualquer coisa que esteja à nossa volta, nós vamos ter alvos móveis. Mas a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha firme. Nele nós podemos confiar e nós podemos caminhar em direção a Jesus, sem medo algum. E na medida que caminhamos em direção a Jesus, nós vamos ter um caminho reto, uma trilha correta. Por isso é preciso olhar adiante, mas não é só olhar adiante, é olhar para Jesus. Tem muita gente olhando para o passado, tem muita gente olhando para as pessoas que estão ao seu lado, mas a gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para Jesus. Terceiro lugar, ou em quarto lugar, um coração sensível
nunca pode confiar na sua própria capacidade. João 21, verso 3, narra um momento muito delicado na vida dos discípulos. Jesus havia sido crucificado e agora Pedro diz assim: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse é um momento muito triste na vida dos discípulos, porque não teve um para dizer para Pedro assim: que isso, Pedro? Foi daí que Jesus nos tirou. Nós não devemos mais pescar. Nós já saímos dessa realidade. Mas diz a palavra de Deus que eles simplesmente foram junto com Pedro. E diz a Bíblia que, apesar de serem capacitados, porque antes do convite de Jesus para que fossem pescadores de homens, eles viviam da pesca, apesar de capacitados para aquela função, diz a Bíblia que durante toda aquela noite não pegaram absolutamente nada. Quantas vezes suas redes ficaram vazias? Quantas vezes você confiou tanto na sua capacidade e achou que você sabia resolver, que você tinha condições de resolver as coisas, e aí você ficou com redes vazias? Seu poder de planejamento, seu poder de execução não foram suficientes para manter as suas redes cheias. Olha, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, uma palavra muito dura até do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5, quando ele diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. E a Bíblia está dizendo assim: maldito é o homem que confia em si mesmo. E porque confia em si mesmo, permite que o seu coração se afaste de Deus. Maldito o homem que se acha tão senhor da situação, que não consegue enxergar que a provisão da sua vida está no Senhor. Por isso, nesta manhã, o convite da palavra de Deus é: confie em Deus. Confie sua vida nas mãos do Senhor, porque é Ele quem pode suprir todas as nossas necessidades. E nesta manhã, o convite da palavra do Senhor é para que você coloque o seu coração em Deus e permita que o seu coração seja sensível à voz do Senhor. Ele deseja alcançar a sua vida, Ele deseja transformar os rumos da sua vida e abençoar a sua vida também. Nesse momento, talvez eu esteja falando para pessoas que têm, no início dessa mensagem, batido no seu próprio peito, diz assim: quem manda na minha vida sou eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu sou, eu tenho, eu posso. Talvez você seja identificado como alguém que tem assim um coração de pedra. Mas eu queria dizer para você que Deus pode mudar isso. Ele pode mudar o nosso coração. E eu gosto muito desse texto de Ezequiel 36, verso 26, porque existem algumas ações que são divinas, ações de Deus na nossa vida. Então o texto diz assim: dar-vos-ei coração novo. Há esperança, querida. Há esperança. Deus quer nos dar um coração novo. Ele quer colocar dentro de nós um espírito novo. Talvez você esteja pensando: não, para mim não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia diz: eu posso colocar um espírito novo dentro de você. Eu posso retirar esse coração de pedra e colocar um coração sensível, um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Porque certamente é isso que Deus quer fazer na sua vida, nesta manhã de domingo. Se você permitir que Ele entre no seu coração e que Ele mude os rumos da sua vida.
Se você deseja tomar essa decisão de mudança de coração, então faça comigo essa oração de entrega. Diga para Jesus: Senhor, entra no meu coração. Tira de dentro de mim esse coração velho, endurecido, esse coração insensível à tua voz. Dá-me, ó Deus, um coração novo. Dá-me, ó Deus, um espírito novo. Tira de mim o coração de pedra e traz para mim um coração de carne. Você pode fazer essa oração comigo? Então vamos orar. Ó Deus bendito, neste momento há tantas pessoas, ó Deus, que precisam ter um coração novo. Experimentar, ó Deus, a bênção de um espírito novo. Quem sabe, ó Deus, pessoas aflitas, angustiadas. Nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que este momento seja o momento de transformação de vida. Que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, alcance, ó Deus, cada coração. E que esse momento, ó Deus, seja um momento de mudança. Que o Senhor possa dar um coração novo e um espírito novo. Retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E que, ó Deus, corações sensíveis à tua voz possam viver um tempo novo na presença do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão nesta manhã, ligue para nós. O telefone da igreja está aqui na barra do vídeo. Nós queremos saber da sua decisão, queremos te acompanhar nessa decisão de andar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Para nós vai ser muito importante que você entre em contato conosco. Queremos orar a Deus por sua vida, porque a caminhada da vida cristã é uma caminhada que se faz junto, e nós queremos caminhar junto com você para juntos servirmos a Jesus. Queridos, que bênção poder dividir da palavra de Deus com você nesta manhã. A nossa oração é que esse tempo tenha sido um tempo de edificação e crescimento. A gente sabe que durante esse período de pandemia, nós estamos separados uns dos outros, nós precisamos receber de Deus o alimento para a nossa alma. Por isso, eu creio que a palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã é alimento necessário. Deus nos dá um coração novo, Deus nos dá um espírito novo, Ele renova a nossa vida, Ele renova as nossas forças. A nossa oração é que a celebração desta manhã tenha sido um renovo para o seu coração, tenha sido um fortalecimento para a sua fé. Que Deus te abençoe nesse restante de domingo, na sua comunhão familiar. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, eu quero aproveitar esse final de culto para falar a você da importância de você se inscrever no nosso canal, a importância de você compartilhar desta mensagem com outras pessoas, para que elas também possam experimentar da graça do Senhor em suas vidas, e que Deus continue conduzindo e abençoando a sua história. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.